Vamos então ao nosso segundo bloco de dicas para a prova de língua portuguesa do INSS. Não existe prova de língua portuguesa na FCC em que não seja solicitada uma questão de vozes verbais. Você pode se preparar, porque você irá se deparar com uma questão desse tipo lá na hora, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? Vozes verbais são as três maneiras que eu tenho de escrever um verbo, certo? Eu posso escrever um verbo em três vozes diferentes, certo? Quais são elas? Nós temos aqui a voz ativa, não é? A voz passiva e a voz reflexiva. Ativa, passiva e reflexiva, certo? Então vamos ver qual é a diferença que nós temos, né, dessas três vozes verbais aqui. Você pode observar aqui que os nomes já nos dizem muita coisa. O que é a voz ativa? O verbo está na voz ativa quando o sujeito pratica a ação do verbo. O sujeito é o agente da ação, ele pratica a ação. O motorista atropelou o guarda. Quem é que atropelou? O motorista. Esse motorista praticou a ação de atropelar o guarda. A frase está na voz ativa, certo? Quando o verbo está na voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. O sujeito ele não é o agente da ação, é o paciente da ação. O guarda foi atropelado pelo motorista. Quem é que foi atropelado? O guarda. Só que o guarda não está praticando a ação de atropelar, ele está sofrendo a ação de ser atropelado, certo? Na voz reflexiva, o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação. Por exemplo, o motorista machucou-se. Quem é que praticou a ação de machucar? O motorista. E ele mesmo sofreu essa ação, certo? Então, eis aqui as três vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Tá bem? O que eles vão solicitar na prova? Eles vão colocar uma oração na voz ativa e pedir para passar essa oração para a voz passiva. Ou eles podem fazer o contrário, que é mais raro, que é mais difícil. Colocarem a oração na voz passiva e pedirem para transpor essa oração para a voz ativa, ok? Então vamos colocar aqui, uma oração na voz ativa para nós começarmos a conversar sobre isso. Então eu digo assim, o aluno, olha só, resolveu todos os testes, certo? Então nós temos aqui resolveu, que é o meu verbo transitivo direto. Quem é que resolveu? O aluno, é o meu sujeito. Por que esse verbo é transitivo direto? Porque ele pede como complemento um termo não preposicionado, que é o objeto direto. O aluno resolveu o quê? Todos os testes, objeto direto, certo? Por que essa oração está na voz ativa? Porque o sujeito, que é o aluno, praticou a ação de resolver os testes, ok? Certo? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de voz passiva. Sabemos que existem dois tipos de voz passiva. Uma voz passiva que nós chamamos de analítica e uma voz passiva que nós chamamos de sintética. Certo? Qual é a diferença entre essas duas vozes? A voz passiva analítica é feita com o verbo ser mais o particípio do verbo da oração principal. E a voz passiva sintética é feita com a partícula ser. Já vamos aprofundar um pouquinho mais isso, certo? Então vamos imaginar que a prova me solicitasse que eu passasse essa oração aqui da voz ativa para a voz passiva analítica. O que eu teria de fazer aqui? Primeira coisa, para que eu possa passar uma oração da voz ativa para a voz passiva, essa oração tem que ter objeto direto. Ela precisa ter objeto direto. Se ela tiver qualquer outro termo aqui que não seja objeto direto, ela não pode ser apassivada, ok? Se eu tivesse aqui, o aluno precisa de ajuda seria objeto indireto, eu não poderia passivar essa oração, ok? Certo? Eu insisto nesse ponto porque muitas das questões de prova são assim, entre as alternativas abaixo, assinale a única que pode ser passada para a voz passiva. Então nós temos que ver a única que tem é o objeto direto, ok? Essa tem, então essa pode ser passivada. Vou fazer aquele cruzamento, né? Aquela cruz que eu tenho que fazer aqui, aquele X que eu tenho que fazer aqui, né? Certo? O objeto direto passa para cá. Todos os testes,
certo? E aí eu tenho que colocar o verbo ser no mesmo tempo do resolveu. Por que que eu insisti no bloco anterior em que você revisasse a questão do verbo ser? Porque você precisará desse conteúdo para essa prova aqui também, para essas questões aqui, né? Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. O verbo ser está no pretérito perfeito. Não, o verbo resolveu está no pretérito perfeito. Vamos colocar o verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Então, coloquei o verbo ser no mesmo tempo do verbo resolveu. E agora, este verbo vai para o particípio, né? Foram resolvidos pelo aluno. Todos os testes foram resolvidos pelo aluno. Foram resolvidos, então, aqui virou a minha locução verbal. Quem é que foram resolvidos todos os testes? É o meu sujeito passivo agora, porque ele não está praticando ação nenhuma, ele está sofrendo ação, né, de ser resolvido. E esse pelo aluno aqui virou o meu agente da passiva, certo? O meu agente da passiva. Muito bem, certo? Tá? Essa frase está na voz passiva analítica, porque tem verbo ser mais particípio. Voz passiva sintética. Essa palavra sintética vem de síntese, de abreviação. Então, o que é uma voz passiva sintética? É uma voz passiva abreviada. Por que ela vai ser abreviada? Porque ela não terá o verbo ser e ela não vai ter o agente da passiva. Então, a frase vai ficar mais sintética, mais curta, mais resumida. Como é que eu passo essa oração da voz passiva analítica para sintética? Tiro o verbo ser, coloco resolvidos no mesmo tempo e na mesma pessoa do verbo ser e acrescento a partícula se. Né? Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Está no pretérito perfeito do indicativo. Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. Nós resolvemos, vós resolvestes, eles resolveram. Então, olha só. Vou colocar aqui, resolveram, ó. Que está no mesmo tempo, né, do foram. Foram, resolveram. Ok? E o que eu tenho que acrescentar aqui? A partícula se. Resolveram-se todos os testes. Veja como a frase ficou mais curta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então vamos ver aqui, né? Resolver todos os testes. O que eu tinha dito no bloco anterior? Quando o verbo está acompanhado da partícula se, coloca-se o se na pergunta para localizar o sujeito. Que é que se resolveram todos os testes. Sujeito no plural, verbo no plural para concordar com o sujeito. Certo? Isso aqui é o meu sujeito passivo. Todos os testes foram resolvidos. Tá bem? Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. O aluno retirou-se da sala. Quem é que se retirou da sala? O aluno. É o meu sujeito. O aluno retirou quem da sala? Ele mesmo. Então ele praticou e sofreu essa ação. Veja que tanto na voz passiva sintética quanto na voz reflexiva, em ambas me aparecem a partícula se, com funções sintáticas diferentes. Esse se aqui vai ser chamado de pronome ou partícula apassivadora. Pronome apassivador ou partícula apassivadora. Certo? Este aqui vai ser chamado de pronome reflexivo. Como é que eu vou diferenciar o se é pronome apassivador do se é pronome reflexivo? Quando o se for pronome reflexivo, ele será substituível por ele mesmo. O aluno retirou ele mesmo da sala. Agora que não pode ser resolveram ele mesmo todos os testes. Certo? Muito bem. Então é isso. Certo? É um conteúdo fácil, nós fazemos isso automaticamente, né? O pedreiro construiu o muro foi construído pelo pedreiro, minha mãe dirige o carro é dirigido por minha mãe e por aí vai. Temos que tomar alguns cuidados aqui, ó. Quando a oração estiver na voz ativa e possuir mais de um verbo, quando eu passo essa oração para a voz passiva, eu tenho que conservar todos esses verbos e alterar somente o último. Por exemplo, o aluno, por exemplo, a música... Não, vamos colocar aqui. O aluno, por exemplo, começou a resolver os testes. O aluno começou a resolver os testes. Veja a diferença dessa frase para essa aqui. Aqui eu tenho um verbo só. Aqui eu tenho uma locução verbal. Começou a resolver. Quem é que começou a resolver? O aluno é meu sujeito. Ele começou a resolver o quê? Os testes, meu objeto direto. Posso apassivar essa oração?
Posso. Por que eu posso? Porque ela tem objeto direto. O objeto direto vem para cá. Os testes, certo? Agora, a maioria dos candidatos numa prova dessa, como é que ele faz a voz passiva dessa oração? Ele diz assim, ó, os testes foram resolvidos pelo aluno. E aí que está o problema, porque eu tenho mais um verbo aqui, o começou, e esse verbo não pode sumir da frase. Então, sempre que eu tiver mais de um verbo aqui, eu vou repetir todos eles, eu só vou alterar esse último. O verbo ser virá antes do último e esse último é que vai para o particípio. E os outros eu repito aqui, né? Então, eu vou baixar esse verbo para cá. O sujeito está no plural, então o verbo tem que ir para o plural. Os testes começaram. Agora eu tenho que botar o verbo ser no mesmo tempo do resolver. Está no infinitivo, o verbo ser vai para o infinitivo. A ser resolvidos, certo? Pelo aluno. Pelo aluno. Certo? Então você observe aqui, ó, que na voz passiva analítica eu tenho que ter sempre um verbo a mais. Aqui eu tenho 2 verbos, aqui eu tenho 3. E o verbo a mais que eu terei será sempre o verbo ser, ok? Com isso podemos passar para uma questão modelo FCC aqui, certo? Vamos ver aqui. O que se pode atestar com certeza? Se pode atestar com certeza. Mantém-se corretamente a voz passiva do verbo grifado acima, respeitando seu sentido original, caso seja feita a substituição por. O que se pode atestar. Eu vou pedir que você observe aqui o quadro novamente. Veja bem, olha só. O que se pode atestar. Se a minha oração tem partícula C, ela está na voz passiva sintética. Ele quer manter a voz passiva dessa oração, então eu tenho que passar para a voz passiva analítica. Eu tenho que tirar esse C e colocar o verbo ser aqui, certo? Tá? Então vamos ver ali, então, o que se pode atestar, né? Eu tenho que tirar o C, colocar o verbo ser no mesmo tempo do atestar. O que pode ser atestado, né? O que se pode atestar com certeza, o que pode ser atestado com certeza. Ser atestado, verbo ser mais particípio, a frase continua na voz passiva analítica. Então a alternativa correta seria a letra A de América, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, em alguma coisinha de análise sintática, certo? Análise sintática é o tipo de análise que se faz para descobrir os termos que formam, que compõem uma oração. Tá? Uma oração é constituída de termos. E esses termos, de acordo com seu grau de importância, eles são dispostos na oração obedecendo a uma certa hierarquia. Então existem termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Termos integrantes da oração, que são os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal. E termos acessórios da oração, que são os adjuntos, adverbiais, adnominais e o aposto. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui da questão do objeto direto, porque do sujeito já falamos alguma coisa. Né? Vimos que o sujeito é encontrado com a pergunta que, desde que o verbo não seja impessoal, ok? Vamos então falar um pouquinho dos objetos agora. Para falar dos objetos, eu preciso falar um pouquinho da regência verbal. O que vem a ser a regência verbal? A regência verbal é a parte da gramática que estuda a relação que os verbos mantêm com seus complementos, ou seja, que tipo de complementos os verbos pedem. Quanto à regência, eu posso classificar os meus verbos em 3 grandes categorias. Aliás, 2 grandes categorias em primeiro lugar. Os meus verbos podem ser intransitivos, certo? Intransitivos. E os meus verbos podem ser transitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não têm trânsito, ou seja, a ação não transita pelo verbo, a ação se esgota no próprio verbo. Depois do verbo, eu não preciso dizer mais nada. A criança, por exemplo, a criança adormeceu. Adormeceu, meu verbo é intransitivo. Quem é que adormeceu? A criança é o meu sujeito. Se eu disser a criança adormeceu, isso é uma mensagem completa. A ação não precisa continuar depois do verbo. Não preciso dizer nada mais além dele. Certo?
Verbos transitivos são aqueles verbos que têm trânsito. Ao contrário dos anteriores, nesse caso aqui, a ação vai transitar pelo verbo, vai passar pelo verbo. O verbo não me encerra uma ideia completa. Eu vou precisar dizer mais alguma coisa depois do verbo. Os verbos transitivos se subdividem em 3 grandes categorias. Eles podem ser transitivos diretos, eles podem ser transitivos indiretos e eles podem ser transitivos diretos e indiretos. Diretos e indiretos. O que são verbos transitivos diretos? São aqueles verbos que pedem como complemento um termo que se liga diretamente a eles. A esse termo que complementa o sentido do verbo transitivo direto, eu dou o nome de objeto direto, certo? Por exemplo, eu digo assim, meu pai consertou a porta. Consertou é meu verbo transitivo direto. Quem é que consertou? Meu pai é o meu sujeito. Meu pai consertou o quê? A porta, objeto direto. Então ele é um verbo transitivo, porque a ação transitou, passou pelo verbo, e ele é um verbo transitivo direto, porque esse termo se liga ao verbo sem preposição. Verbos transitivos indiretos são aqueles verbos, né, que se ligam ao verbo por meio de uma preposição. Então eu digo assim, ó, meu pai desconfiou do vendedor. Desconfiou é meu verbo transitivo indireto. Quem é que desconfiou? Meu pai é o sujeito. Meu pai desconfiou de quem? Do vendedor. Então ele é um verbo transitivo, porque a ação transitou, passou pelo verbo, e ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento eu tenho aqui a presença de uma preposição. A esse termo preposicionado que complementa o sentido do verbo transitivo direto, eu vou dar o nome de objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles verbos, né, que pedem os 2 objetos ao mesmo tempo. Então eu digo, meu pai entregou o cheque ao vendedor. Entregou é o meu VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Quem é que entregou? Meu pai é o sujeito. Meu pai entregou o quê? O cheque, objeto direto. Ele entregou a quem? Ao vendedor, objeto indireto. Então ele é um verbo transitivo, porque a ação transita, passa pelo verbo, e ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Certo? Isso é o que nós poderíamos falar sobre os objetos aqui. Veja bem, sempre que depois do verbo aparecer o pronome o, consertei-o, peguei-o, colei-o, esse o vai ser objeto direto porque equivale a ele. Sempre que depois de um verbo aparecer o pronome oblíquo lhe, entreguei-lhe, ofereci-lhe, esse lhe vai ser objeto indireto porque equivale a ele. Certo? Então pediu, né, para dizer a função sintática do o, objeto direto. Pediu para dizer a função sintática do lhe, objeto indireto. Certo? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, peguei-o colando. Certo? Infligi-lhe uma punição. Certo? Ó, peguei é o meu VTD. Verbo transitivo direto. Quem é que pegou? Eu, sujeito. Eu peguei quem? Eu peguei ele colando. Então, esse o que equivale a ele é o objeto direto. Infligir-lhe uma punição. Infligir é o meu VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Quem é que infligiu? Eu. Eu infligi o quê? Uma punição. Objeto direto. E eu infligi uma punição a quem? A ele. Né? Então esse lhe que equivale a ele, tem preposição aqui, então vai ser objeto indireto. Ok? Baseados nisso, então, podemos ir para a nossa questão aqui. Essa tradição trabalha a ação política como uma ação estratégica. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: essa tradição trabalha a ação política. Quem é que trabalha? Essa tradição, sujeito.
Trabalha o quê? A ação política, objeto direto, eu não tenho preposição aqui, ok? Então, é ação política, objeto direto, eu preciso de uma alternativa, de uma frase que exige o mesmo tipo de complemento, ou seja, objeto direto, tá bem? Que identifica no predomínio do conflito o cerne dos fatos políticos. Quem é que identifica? Ele. Identifica o quê? O cerne dos fatos políticos, objeto direto. O objeto direto está aqui, certo? Tá? Quem identifica, identifica alguma coisa. Trabalha, trabalha alguma coisa. Trabalha o quê? Identifica o quê? Objeto direto aqui. Nesse contexto, a política é guerra. É verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Depois de verbo de ligação não vem objeto, vem predicativo do sujeito. Recorrendo a metáforas do reino animal. Recorrendo a quê? A metáforas. Ó, esse a é preposição aqui, né? Certo? Então isso aqui é um objeto indireto. Que obedece aos consagrados. Obedece a quê? Aos consagrados preceitos. Aqui eu tenho preposição ao. A. Aos é a mais os. Preposição mais artigo. Então isso aqui é objeto indireto. Que a fraude é mais importante que a força. Verbo de ligação predicativo aqui. Então, a ação política é objeto direto. Né? O cerne dos fatos políticos também é objeto direto. Né? Aqui eles colocaram esse no predomínio do conflito, um adjunto adverbial deslocado aqui, não é? Para tentar complicar a sua vida. Mas não caia nessa armadilha. Faça a pergunta o que depois do verbo, né? A resposta será o seu objeto, né? E não importa o que venha antes dele, ok? Com isso encerramos então o nosso segundo bloco de dicas para a prova de língua portuguesa do INSS. Até a próxima!